Você já sentiu que o destino pode mudar em um instante, mesmo quando tudo parece estar contra você? Hoje eu trago uma história intensa, cheia de emoções, segredos e reviravoltas inesperadas que vão te prender desde o primeiro momento. Estamos falando de Feu, Sirkin, uma nova série turca que começou a conquistar o público com uma narrativa profunda, personagens complexos e uma trama que desafia todas as aparências. Aqui conheceremos um protagonista que foi julgado durante toda a vida por sua aparência, rejeitado pela sociedade e subestimado por todos, mas que por dentro guarda um coração nobre e uma força impressionante capaz de mudar o próprio destino. Ao longo desta história, veremos como o amor, a dor e a traição se entrelaçam em um caminho cheio de obstáculos, decisões difíceis e momentos que vão testar até os sentimentos mais profundos. E o melhor de tudo é que várias dessas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Prepare-se, porque essa história não é apenas sobre beleza ou feiura, é sobre o que realmente define uma pessoa. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai te surpreender. Desde muito pequeno, Keren foi apontado por todos ao seu redor, como se sua existência estivesse marcada por algo que ele não podia mudar nem compreender. Seu rosto, considerado feio pela sociedade desde os primeiros anos de vida, o tornou alvo constante de zombarias, rejeição e olhares cheios de desprezo. Na escola, as outras crianças o evitavam ou riam dele, e com o tempo essas feridas foram criando uma solidão profunda que o acompanhou em cada fase da infância. Keren não apenas aprendeu a se sentir diferente, como também passou a acreditar que não tinha lugar no mundo. Mesmo dentro da própria família, onde deveria ter encontrado refúgio, o afeto era escasso e as críticas eram frequentes, o que reforçava ainda mais a ideia de que ele nunca era suficiente para ninguém. No entanto, por trás dessa aparência que todos julgavam, existia uma realidade que ninguém queria ver. Keren era um jovem com uma inteligência brilhante, uma sensibilidade fora do comum e uma capacidade imensa de amar de forma sincera, pura e desinteressada. À medida que foi crescendo, ele entendeu que o mundo não mudaria a forma como o enxergava, então decidiu mudar a forma como sobreviveria nele. Tornou-se calado, distante, e passou a caminhar pela vida como uma sombra, evitando o contato com os outros e construindo uma barreira emocional cada vez mais forte para se proteger da dor, da humilhação e da rejeição constante. Cada palavra ofensiva, cada risada pelas suas costas, cada olhar de desprezo, foi levantando muros invisíveis ao redor do seu coração. Mas, mesmo tentando se convencer de que não se importava mais, no fundo ele ainda era um jovem que sonhava em ser aceito e compreendido. Tudo em sua vida parecia condenado à rotina do isolamento, até que um dia, de forma completamente inesperada, ele conhece Elif, uma jovem que entra em sua vida como uma luz no meio de toda aquela escuridão. O encontro acontece sem aviso, em um momento aparentemente simples, mas suficiente para mudar o rumo do seu destino. Diferente de todos os outros, Elif não olha com preconceito nem com pena, mas com uma curiosidade genuína que aos poucos se transforma em compreensão. Ela não vê seu rosto como um problema, mas como algo irrelevante diante do que realmente importa, sua essência. Pela primeira vez em muito tempo, Keren sente que alguém o observa de verdade, sem máscaras e sem julgamentos. Esse primeiro encontro marca o início de uma conexão profunda e inexplicável que começa a quebrar todas as regras que ele havia criado para se proteger. No entanto, o que Keren ainda não sabe é que o passado que ele tanto tentou enterrar, junto com os preconceitos implacáveis da sociedade ao seu redor, logo retornará com força para entrar em seu caminho. E quando isso acontecer, sua confiança, suas emoções e sua capacidade de voltar a abrir o coração serão levadas ao limite, obrigando-o a enfrentar a pergunta mais difícil de todas: ele realmente merece ser amado como é? Elif é uma jovem forte, determinada e com uma história própria marcada por feridas profundas que ainda não cicatrizaram completamente. Depois de viver uma grande decepção amorosa que a deixou emocionalmente devastada, ela toma uma decisão radical: recomeçar. Para ela, isso significa se afastar de tudo o que lhe causa dor, encerrar capítulos do passado e se reconstruir do zero, mesmo que isso implique aprender novamente a confiar na vida e nas pessoas. É nesse processo de transformação pessoal, quando tenta reencontrar a si mesma, que o destino a cruza inesperadamente com Keren. O que a princípio parece apenas um encontro casual, quase insignificante, logo começa a tomar um rumo completamente diferente. Desde o primeiro momento, Elif sente uma estranha curiosidade por Keren, pela forma como ele observa o mundo, pelo seu silêncio profundo que parece esconder emoções demais não expressadas e por uma nobreza interior que não é visível à primeira vista, mas que ela consegue perceber com uma sensibilidade especial. Enquanto isso,
Karen vive uma luta interna constante, enfrentando seus próprios medos e inseguranças que carregou por toda a vida, incapaz de acreditar que alguém como Elif possa realmente se interessar por ele ou enxergá-lo além da sua aparência física. Para ele, a ideia de ser aceito sempre pareceu impossível, algo reservado aos outros, nunca para alguém como ele. No entanto, à medida que começam a passar mais tempo juntos, pouco a pouco vai se formando uma conexão sincera entre ambos, uma conexão que vai além das palavras e começa a desafiar todas as barreiras emocionais que os dois haviam construído. Mas nem tudo será fácil. À medida que a relação avança, também começam a surgir os primeiros obstáculos, especialmente vindos do entorno que o cerca. As pessoas próximas de Elif não veem com bons olhos sua aproximação com Karen, questionando suas decisões, julgando seus sentimentos e semeando dúvidas que pouco a pouco começam a pesar sobre ela. As críticas, os comentários e a pressão social começam a afetar a estabilidade da relação, colocando à prova a força do que estão construindo juntos. Apesar de tudo, e contra toda lógica, ambos decidem seguir em frente, se apegando ao que sentem sem imaginar que esse vínculo, que apenas está nascendo, os levará a enfrentar situações muito mais complexas, intensas e decisivas do que jamais poderiam prever. Quando parece que finalmente tudo começa a se estabilizar entre Karen e Elif, como se por um breve instante a vida lhes permitisse respirar em paz, o passado de Karen retorna com uma força devastadora, pronto para destruir tudo o que ele havia conseguido construir com tanto esforço. Aquela aparente calma que começava a surgir entre eles se quebra de forma abrupta quando memórias antigas enterradas, segredos familiares cuidadosamente ocultos e verdades que ninguém queria enfrentar começam a vir à tona uma após a outra, como peças de um quebra-cabeça que sempre estiveram ali, esperando o momento exato para se revelarem. Aos poucos, descobre-se que a vida de Karen nunca foi apenas uma história de rejeição por sua aparência, mas sim que por trás do seu sofrimento existia um contexto muito mais complexo e sombrio. Sua família esteve envolvida em um escândalo que, em sua época, abalou todo o seu meio social, destruindo completamente sua reputação e os marcando como párias diante da sociedade. Esse evento não apenas afetou seus pais, mas também deixou uma marca irreversível em Karen, que desde muito jovem teve que carregar consequências que não eram suas, mas que o acompanharam como uma sombra constante ao longo de toda a sua vida. Essa descoberta muda completamente a percepção de Elif, que se vê presa em uma profunda confusão emocional. Por um lado, estão os sentimentos sinceros que ela começou a desenvolver por Karen, esse vínculo genuíno que cresceu entre eles baseado na compreensão e na conexão emocional. Mas, por outro lado, começam a surgir dúvidas inevitáveis alimentadas pelas novas informações sobre o passado dele e pelo peso da história familiar que agora o cerca. A confiança, que mal começava a se fortalecer, torna-se o primeiro grande campo de batalha da relação. As perguntas começam a invadir a mente de Elif. Até que ponto ela realmente conhece Karen? Que outras verdades podem estar escondidas? E se tudo o que sentem estiver construído sobre uma base frágil? Enquanto isso, Karen, ao perceber o impacto que essa verdade teve sobre Elif, entra em um profundo conflito interno. Por um lado, ele deseja desesperadamente se explicar, lutar para mantê-la ao seu lado e provar que não é responsável pelos erros do passado de sua família. Mas, por outro lado, o medo de perdê-la e de arrastá-la ainda mais para o seu mundo de dor e julgamentos sociais o consome completamente. Convencido de que sua presença só trará mais sofrimento à vida de Elif, ele toma uma decisão difícil, mas dolorosa. Decide se afastar dela. Esse ato de separação não nasce da falta de amor, mas exatamente o contrário, nasce da profundidade dos seus sentimentos, de um amor tão forte que o leva a sacrificar a própria felicidade para protegê-la. No entanto, esse afastamento apenas intensifica o vazio emocional entre os dois, deixando Elif mergulhada em uma mistura de tristeza, confusão e perguntas sem resposta. Enquanto Karen tenta carregar sozinho o peso do seu passado, Elif enfrenta sua própria batalha interna, tentando compreender o que realmente importa nessa história. Se as aparências, os rumores e os erros do passado têm mais peso do que a verdadeira essência de uma pessoa, ou se o que sente por Karen é forte o suficiente para superar qualquer verdade oculta. Em meio a esse conflito emocional, Elif começa a perceber que o amor nem sempre é simples, limpo ou perfeito, e que às vezes exige enfrentar verdades dolorosas que colocam à prova não apenas o coração, mas também a mente e os princípios de cada um. E assim, o destino dos dois fica suspenso entre a distância, o silêncio e a dúvida, preparando o terreno para desafios ainda maiores que ainda estão por vir. A distância entre Karen e Elif não apenas cria um vazio emocional entre ambos, como também abre espaço para novas ameaças que começam a agir em silêncio, esperando o momento perfeito para destruir o pouco que ainda resta da relação deles.
Pessoas do passado, movidas por interesses ocultos, ressentimentos antigos e desejos de vingança, aproveitam essa fragilidade para manipular a situação a seu favor, espalhando mentiras, distorcendo a verdade e criando conflitos que pouco a pouco se tornam impossíveis de ignorar. Nesse cenário cheio de incertezas, surge um personagem-chave que, à primeira vista, parece ser um aliado tanto de Elif quanto do seu entorno, alguém gentil, compreensivo e aparentemente disposto a ajudar, mas que na realidade esconde intenções completamente diferentes. Esse indivíduo começa a se aproximar de Elif de forma sutil, conquistando sua confiança aos poucos, enquanto ao mesmo tempo vai semeando dúvidas sobre Keren, insinuando que ele não é quem diz ser, que seu passado é ainda mais sombrio do que parece e que seus sentimentos podem não ser tão sinceros quanto ele demonstrou. Essas palavras, cuidadosamente calculadas, começam a afetar a mente de Elif, que já se encontrava vulnerável pela distância e pelas verdades reveladas anteriormente, fazendo com que seu coração entre em conflito com a razão. À medida que as intrigas aumentam, a tensão emocional se intensifica, e a história começa a tomar um rumo cada vez mais perigoso, onde já não é fácil distinguir o que é real do que foi manipulado. Enquanto isso, Keren enfrenta sua própria queda emocional quando sofre uma traição inesperada que o deixa completamente devastado. Alguém em quem ele confiava profundamente quebra essa confiança da pior forma possível, revelando ou provocando situações que o colocam novamente no centro da rejeição e da desconfiança. Essa traição não apenas afeta seu presente, como também reabre feridas do passado, fazendo-se sentir novamente sozinho no mundo, como se tudo o que havia construído emocionalmente tivesse desmoronado em um único instante. Em meio a esse caos emocional, tanto Keren quanto Elif se encontram em um ponto crítico de suas vidas, onde precisarão tomar decisões que marcarão o destino da relação deles. A grande pergunta começa a pesar sobre ambos: vale a pena lutar por um amor que parece estar cercado de mentiras, dor e obstáculos constantes, ou é hora de desistir e aceitar que o destino tem outros planos para eles? Cada decisão que tomarem terá consequências profundas e, em muitos casos, irreversíveis, obrigando-os a enfrentar não apenas a dor do presente, mas também o peso do que podem perder para sempre. A história se torna cada vez mais intensa e sombria, revelando uma verdade inquietante: o verdadeiro inimigo nem sempre é visível, nem sempre é evidente, e muitas vezes se esconde atrás de rostos próximos, palavras gentis e falsas promessas capazes de destruir tudo sem precisar mostrar sua verdadeira face. Apesar de tudo o que aconteceu, da dor acumulada, das mentiras descobertas e das feridas que ainda não cicatrizaram, o destino volta a cruzar inesperadamente os caminhos de Keren e Elif, como se a vida se recusasse a separá-los por completo. Esse reencontro não é simples nem tranquilo, pelo contrário, está carregado de uma intensidade emocional avassaladora, onde cada olhar parece carregar reproches não ditos, lembranças que ainda doem e sentimentos que se recusam a desaparecer. Ambos já não são os mesmos que se conheceram no passado. O tempo, as experiências e os golpes emocionais os mudaram profundamente. Eles cresceram, aprenderam a sobreviver às próprias feridas e construíram novas defesas para se proteger do sofrimento. Mas apesar disso, as cicatrizes do passado ainda estão presentes, visíveis em seus silêncios, em suas dúvidas e na forma como se olham sem saber exatamente o que dizer. O amor entre eles, longe de ter desaparecido, continua vivo, mas agora se encontra em uma posição muito mais frágil, obrigado a enfrentar algo muito mais difícil do que a distância: a desconfiança, o medo e as marcas emocionais deixadas por todos os acontecimentos anteriores. Keren, decidido a não repetir os erros do passado, tenta com todas as forças demonstrar que mudou, que aprendeu com suas decisões e que está disposto a lutar por sua felicidade, mesmo que isso signifique enfrentar novamente a rejeição, o julgamento dos outros e seus próprios medos internos. Para ele, Elif não é apenas uma pessoa importante, mas a oportunidade de redenção emocional que nunca imaginou ter. No entanto, Elif já não é a mesma jovem que se deixava levar apenas pelo que sentia. Agora ela precisa de provas, fatos concretos e consistência emocional para voltar a confiar, pois as feridas que carrega dentro de si a ensinaram a não se entregar facilmente sem ter certeza de que não voltará a ser machucada. Esse choque entre o desejo de Keren de reconstruir o que foi quebrado e a cautela de Elif em proteger seu coração gera uma tensão constante entre eles, onde cada palavra, cada gesto e cada silêncio pode significar um avanço ou um retrocesso na relação. Em meio a essa intensa luta emocional, novas revelações começam a vir à tona, complicando ainda mais a situação e mostrando que o passado ainda não terminou de influenciar suas vidas. Segredos que eles acreditavam estar superados retornam de forma inesperada, obrigando-os a repensar tudo o que achavam saber um sobre o outro e colocando novamente à prova a estabilidade do vínculo. No entanto, nem tudo é escuridão neste ponto da história, já que também começa a surgir uma pequena, mas significativa esperança.
A possibilidade real de recomeçar, não a partir da ilusão ou do esquecimento, mas sim da verdade, do aprendizado e da maturidade emocional que ambos adquiriram ao longo de suas experiências. Mas para que essa nova oportunidade possa se tornar realidade, tanto Karen quanto Elif precisarão enfrentar seus medos mais profundos, aqueles que evitaram por tanto tempo, e tomar decisões que não apenas afetarão sua relação, mas também a forma como entendem o amor, a confiança e o perdão. O momento de tomar decisões definitivas chegou para Karen e Elif, e com ele também chega o instante mais difícil de toda a história deles juntos, onde já não há espaço para dúvidas prolongadas nem para esperas silenciosas. A vida os coloca diante de uma encruzilhada decisiva, na qual cada escolha que fizerem não apenas definirá o presente, mas também marcará de forma irreversível o rumo do futuro deles. Karen se vê diante de uma oportunidade única que pode mudar sua vida por completo, uma possibilidade que representa crescimento, libertação e um novo começo longe de tudo o que o perseguiu durante anos. No entanto, essa mesma oportunidade também exige um sacrifício doloroso: se afastar de tudo o que conhece, incluindo os poucos vínculos emocionais que conseguiu construir, especialmente o laço profundo que tem com Elif. Esse conflito interno o mergulha em uma luta emocional intensa, onde o desejo de avançar se enfrenta diretamente com o medo de perder a única coisa que ele realmente sentiu como verdadeira em sua vida. Enquanto isso, Elif também se encontra em um ponto crítico da sua existência, obrigada a tomar uma decisão que colocará à prova não apenas o amor que sente por Karen, mas também sua coragem, sua maturidade emocional e sua capacidade de arriscar tudo pelo que sente. Depois de tudo o que viveram, após as traições, as dúvidas e os momentos de separação, ela precisa se perguntar se está realmente disposta a apostar em um amor que foi constantemente desafiado pelas circunstâncias ou se é hora de se proteger definitivamente de uma dor que pode se repetir. As circunstâncias externas não lhes dão tempo para refletir com calma, já que tudo ao redor avança rapidamente, obrigando-os a agir sob pressão, onde qualquer decisão impulsiva pode alterar completamente o resultado final de suas vidas. Nesse cenário de tensão máxima, os segredos que ainda permaneciam ocultos começam a ser revelados um a um, como peças finais de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam, mas que ao mesmo tempo trazem verdades difíceis de aceitar. Essas revelações não apenas explicam muitos dos conflitos anteriores, mas também obrigam ambos a enxergar a realidade de uma perspectiva completamente diferente, onde nada é tão simples quanto parecia no início. A verdade, embora dolorosa e em alguns casos devastadora, se torna o único caminho possível para a liberdade emocional, já que apenas enfrentando-a eles poderão se libertar do peso do passado que os manteve presos por tanto tempo. Karen e Elif, em meio a esse turbilhão de emoções e revelações, começam a compreender que já não podem continuar vivendo em função do que foi, nem podem construir o futuro sobre silêncios ou meias-verdades. É momento de romper definitivamente com as correntes do passado e decidir se têm coragem suficiente para lutar pelo que realmente desejam, mesmo que isso implique enfrentar perdas, mudanças radicais e renúncias dolorosas. Esta etapa marca um antes e um depois absoluto em suas vidas, não apenas como indivíduos, mas também como casal, já que cada decisão tomada neste ponto se torna o reflexo mais claro de quem realmente são e do que estão dispostos a sacrificar por amor, verdade e liberdade. No desfecho desta história, após tantos conflitos, revelações, separações, dúvidas e momentos de dor que colocaram à prova cada emoção dos protagonistas, finalmente todas as peças começam a se encaixar como se o destino, depois de tê-los levado ao limite, decidisse mostrar o verdadeiro sentido de tudo o que viveram. Karen, depois de uma longa luta interna contra suas inseguranças, a rejeição que sofreu durante toda a vida e as feridas profundas deixadas pelo passado, consegue dar um passo definitivo em direção à sua libertação emocional. Pela primeira vez, ele deixa de se definir pelo olhar dos outros e começa a entender que seu valor não está condicionado à sua aparência nem aos julgamentos externos, mas sim à sua essência, à sua forma de sentir, à sua capacidade de resistir e à maneira como, apesar de toda a dor, nunca perdeu sua humanidade. Esse processo de aceitação pessoal se torna um ponto de transformação absoluto em sua vida, onde finalmente compreende que a verdadeira força não está em ser aceito por todos, mas em aceitar a si mesmo exatamente como é. Enquanto isso, Elif também passa por sua própria evolução emocional, entendendo que o amor verdadeiro não se constrói sobre a perfeição nem sobre a ausência de problemas, mas sim sobre a capacidade de enxergar além das aparências, dos erros e das circunstâncias difíceis. Ao longo de sua história com Karen, ela aprende a questionar seus próprios preconceitos, seus medos e a forma como havia compreendido o amor até então, descobrindo que o essencial nem sempre é visível aos olhos.
Em meio a todas essas transformações internas, ambos finalmente se reencontram em um ponto onde já não são as mesmas pessoas que se conheceram no início da história, mas sim dois seres humanos marcados pelo sofrimento, porém também fortalecidos pela experiência, pela maturidade e pelo aprendizado emocional. Juntos, decidem enfrentar o mundo não a partir da fragilidade ou da incerteza, mas sim de uma união mais sólida, mais consciente e mais profunda do que nunca, demonstrando que seu vínculo sobreviveu a todas as provas que o destino lhes impôs. A história chega assim ao seu encerramento com uma mensagem poderosa e profundamente humana. A verdadeira beleza não está no exterior, na perfeição física ou na aprovação social, mas sim no interior de cada pessoa, na sua capacidade de amar sinceramente, de perdoar mesmo quando é difícil e de seguir em frente apesar de todas as adversidades que a vida possa apresentar. Phil, Sirkin não é apenas uma história de amor entre duas pessoas que se encontram em meio à dor e à incompreensão, mas uma verdadeira lição de vida que convida à reflexão sobre a forma como julgamos os outros, sobre a importância de olhar além do superficial e sobre a necessidade de descobrir o que realmente importa nas relações humanas. No final, o que permanece não é a aparência nem os erros do passado, mas a marca que deixamos no coração daqueles que realmente nos enxergam por quem somos. E assim chegamos ao final desta incrível história que nos mostrou que as aparências podem enganar, mas os sentimentos verdadeiros sempre encontram um caminho para vir à tona, mesmo quando tudo parece estar contra eles. Phil, Sirkin nos deixou momentos intensos, decisões difíceis, personagens profundamente humanos e uma reflexão muito poderosa sobre o que realmente significa a beleza na vida de uma pessoa. Ao longo de cada capítulo, fomos testemunhas de como o amor, longe de ser perfeito ou simples, precisou enfrentar preconceitos, traições, segredos do passado e feridas emocionais que pareciam impossíveis de superar, mostrando que até nos momentos mais sombrios sempre existe uma oportunidade para recomeçar, curar e voltar a acreditar. Karen e Elif nos ensinaram que o destino pode ser cruel, mas também pode ser transformador, e que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar uma e outra vez apesar de tudo o que machuca. Esta série não apenas entretém, mas também nos deixa uma lição profunda que nos convida a questionar a forma como olhamos para os outros, a entender que muitas vezes julgamos sem conhecer a história completa e que o essencial nem sempre está à vista. Se você gostou desta história, não se esqueça de ficar atento porque em breve teremos mais séries completas, dubladas em português, aqui no canal, com histórias ainda mais intensas e emocionantes que vão te surpreender. Deixe nos comentários o que achou desta série, qual momento mais te impactou e que outra história você gostaria de ver adaptada aqui. Nos vemos no próximo vídeo.